Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Edson, bem-vindos ao Fui no Sebo. E assim, eu vou conversar para vocês que agora eu tenho quase certeza que eu vou ser cancelado nessa rede aqui e nas outras aí também, tá? Porque simplesmente porque esse livro ele deixou apavorado com a consciência das coisas que estão acontecendo que ele me fez perceber, tá ok? Bom, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu tinha tomado conhecimento da história, dessa história, uh, quando eu assisti o seriado. Do nada eu peguei o seriado para assistir, quase não passei do primeiro episódio, porque foi nojento, né? Uma coisa pesada, o começo do seriado é uma coisa bem pesada, mas conforme eu fui né, engolindo de seco e fui seguindo a história, e acabei até gostando tudo ao ponto de pegar, descobri que eu tinha esse livro na estante e ir atrás dele e ler. E a coisa não foi diferente uma da outra, não, tá? Vejam bem, tá? O livro está aqui do meu ladinho, bonitinho aqui. É um tipo de visão, tá? Não são divisões diferentes. Vejam bem, são posições de visão diferentes. O livro aqui, ele é narrado em primeira pessoa pela protagonista e no seriado ele tem uma visão geral do que tudo que está acontecendo, entendeu? Então é a mesma história com vários pontos de vista distribuídos ali. A personagem central vai continuar sendo a mesma, né? Os diálogos vão se repetir na íntegra, quase ali, quase todos eles, tá? Mas são visões diferentes. Aqui é a Ulford que está enxergando a coisa. Lá é o sistema que está sendo mostrado, tá? Mas assim, como eu falei lá no primeiro vídeo, a mulher ela conhece muita coisa, é uma mulher que viveu muita coisa, 86 anos, né? Passou por pós-guerra e viu sistemas ditatoriais aí de tudo quanto foi maneira, né? Tínhamos ali os horrores do Holocausto, o final, né? O início da Cortina de Ferro, tivemos Uganda, tivemos Brasil, tivemos Estados Unidos, tivemos um monte de lugar aí que veladamente estava fazendo isso daí com a sua população e especificamente com as mulheres, tá? Só você ir um pouco, se você gosta um pouquinho de história, vai lá que você vai descobrir que eu estou falando não é besteira. Ela transformou isso daí num enredo e trouxe para a gente como um sinal de alerta. Do meu ponto de vista é isso, tá ok? Quem conhece história não repete os erros do passado. Algum profeta já disse isso uma vez. Tá? E é isso que esse livro vai trazer para vocês. Para mim, no meu ponto de vista, tudo bem, pessoal. Ah, não, você é viajão, tá enxergando coisa que não existe, vocês são romance. Não, gente, tá? Eu já pisei em muito mais barro do que vocês e a gente vê coisa errada acontecendo o tempo todo. O problema é que hoje em dia tudo é romantizado, tudo é bonitinho. Ah, que bonito, né? Que sofrimento lindo. Isso não tem, não existe fome bonita, não tem quem ganha numa guerra, não tem quem é agraciado em sistema ditatorial. Tá? Na verdade, nua e crua é essa. Queira você aceitar ou não, é isso daí. Tá? Fala, ah, não, mas a pessoa sofre agora para receber no futuro. Vai receber sofrimento no futuro do mesmo jeito e pior, tá ok? Não existe isso. Volta para o mundo, põe os pés no chão, veja a realidade, tá? Hoje em dia existem pessoas que parece que tomaram conhecimento da história e estão querendo fazer a mesma coisa de uma maneira tão romântica, porque mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, a mulher tem que ser o que ela quer. Tá? Não vejo que a sociedade possa ditar o que uma mulher pode ser. Não é mulher nem homem, é ser humano. Estamos falando de ser humano aqui, tá? O foco principal aqui são as mulheres, louvável, tá? Mas ninguém deve viver em sofrimento por causa de romantização daqueles que não vivem o que falam, tá ok? Se está cansado de ver exemplo por aí de pessoas que, né, comem macarrão, tá? E tem bafo de camarão. Pensa nisso daí, tá ok? Vocês têm que ser um pouquinho mais inteligentes, povo.
Tá? Tem que ser um pouquinho mais pé no chão. Realista. Você tem que ser realista. Ver que existe um monte de canalha aí extorquindo a vida de gente sem recurso, extorquindo direitos de pessoas que, por algum motivo, são obrigadas a cair em descrédito para engrandecimento dos outros. É sistema de poder, é isso daí. É isso que funciona. Tem uma. Aqui, ó. Isso daqui, aqui em cima. Tá? É história pura. E nenhuma dessas histórias o povo se deu bem. Quem se deu bem foi quem ficou no poder. Ok? Teve as reviravoltas? Teve as reviravoltas, mas até aí muita gente sofreu. Se a gente trouxer alguma dessas realidades dessa prateleira aqui para os dias de hoje, você não aguenta. Tá? Ou você se coloca em um alto fim, tá? Ou alguém faz isso por você. Levantar uma bandeira para questionamento, você só mais um, joga para o canto lá e deixa ficar. Não vamos deixar chegar nesse ponto de novo. Tá? Ficção especulativa, que é esse tipo de livro, tá? Isso daqui é ficção especulativa. Ficção especulativa são coisas que podem acontecer no momento. Tá? É triste isso daí. É triste saber que a maioria das pessoas, inclusive vocês que estão vendo, a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo aí está dando risada. Tá? É triste ver isso daí, porque vocês não acreditam numa coisa que está na cara de vocês. Vocês preferem acreditar, tá, num absurdo que é falado para vocês do que sentar e raciocinar e ver se existe coerência ou não. O que esse livro me faz pensar é sobre tudo isso. Tá, ok? A obra em si, a escrita em si, é maravilhosa. Tá? Se fosse tratado como uma obra de só ficção, sem classificação, é uma obra maravilhosa. Aquele livro que você chora, ri, né? Você lamenta, você dá quentinho no coração. É isso que vai acontecer. Tá? Agora, a partir do momento que você começa a prestar atenção no que está sendo proposto e na realidade que está sendo mostrada, e não consegue traçar um paralelo para a realidade, você não consegue enxergar um paralelo dentro da realidade, tá, tua concepção de discernimento está bem fraca, viu? Na boa, é isso daí. Bom, poderia falar o dia inteiro sobre isso daqui, mas a gente tem muito mais coisa para falar, mas fica aí a dica, tá? O intuito do canal, como eu canso de dizer, é que você tenha um mínimo de curiosidade, pega o livro e vai ler, tá? Você tem, nessa situação específica, que você tem a questão do seriado para ver, que não foge muito. Como eu expliquei, é só uma visão diferente. Tá? Mas começa a raciocinar um pouquinho mais sobre o que está na tua mão. Tenha curiosidade e vai atrás da história para saber se pode ser real ou não. Tá? É isso que esse livro trouxe para mim aí. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.